Salve, salve, camaradas! E aí, tudo bem com vocês? Tomara que esse apoio bolsonarista, o bagulho não dá muito bem não. E o deputado bolsonarista lá, meu velho, eu queria vir com a reladainha troncha novamente, desmascarado, na tora. Ei, se inscreve no canal, deixa like e comenta também pra fortalecer nosso engajamento. Bora dar uma sacada aqui nas ideias que eles deram. É um absurdo que acontece no governo Lula. E a inflação, senhores? O preço dos alimentos, dos combustíveis. Me diga o que está barato nesse país. Nem café pode se tomar mais e os memes não param. Com o Fernando Tachad, taxando o povo brasileiro. Ele acorda e dorme pensando como vou taxar o povo brasileiro amanhã. Um caos a parte econômica do nosso país. E a economia não segura nenhum governo. É por isso que o impeachment está aí na porta de Lula, porque ele cometeu crime de responsabilidade, como determina a Lei 10.079 de 1950, que já caçou 2 presidentes da República, em 92 Collor e em 16 com Dilma. Por isso que ele é considerado a Dilma III. Um caos o governo Lula no Brasil, que os senhores estão acompanhando atentamente. E eu, como deputado, nesse momento liderando a oposição, tenho a obrigação de falar. Tenho a obrigação de falar e alertar o povo do erro que cometeram em fazer o L. E agora estamos todos nós pagando a conta com o navio que está afundando. Penso que é absolutamente fundamental que nós possamos mergulhar nos dados, nos fatos. Porque o negacionismo que atingiu o Brasil, o governo do hoje inelegível, quase preso, acusado de tantos crimes, dentre os quais roubo de joias, o que aconteceu foi um negacionismo estrutural. Se negou à própria realidade. E a política foi capturada por uma lógica de ódio, de destruição do outro, e ao mesmo tempo pela mentira. E aqui nós vimos esta bancada que votou contra a isenção de impostos da cesta básica, que vai, obviamente, baratear a cesta básica e colocar mais comida na mesa do povo brasileiro. Estes que tiveram no governo deste inelegível quase preso, quase 57% de inflação na alimentação em domicílio. Vem aqui dizer que é preciso ter comida barata e é preciso voltar o governo da fome do osso. Porque alguém aqui esqueceu, porque eles buscam pisotear, atacar, açoitar a memória do povo brasileiro. Mas o Brasil vivenciou as filas do osso. O Brasil, neste período, teve o salário mínimo com um decréscimo do seu valor real. Não apenas não teve ganho real, como teve um decréscimo de pouco mais de 1% do salário mínimo. Ou seja, os alimentos tiveram um processo de aumento e o salário mínimo ficou congelado e teve um pequeno decréscimo de pouco mais de 1% no seu poder de compra. E me vem aqui falar disso, esses que precarizaram, que esqueletizaram a própria Conab, que liberaram a exportação de arroz nesse país, estes que levaram milhões de brasileiros e brasileiras para a situação de fome que está sendo revertida durante o governo Lula. Isso é uma degradação moral absoluta. Isso significa que eles não querem regulamentar as mídias. Por que não querem regulamentar? Porque eles querem que a mentira seja a norma. Porque eles querem, nos lembrando Cazuza, fazer com que a verdade não corresponda aos fatos e que tenhamos as piscinas cheias de ratos, lembrando mais uma vez Cazuza. Portanto, regulamentar as mídias sociais é fundamental para a democracia, para que nós possamos resgatar a política como espaço de construção de síntese, onde possamos resgatar a política a partir dos fatos, porque se os fatos são respeitados, você tem diversas opiniões sobre eles. Este é o debate democrático. Mas se você nega os fatos e você constrói uma realidade paralela, isso significa que dentro dessa realidade só cabe quem pensa da mesma forma. Isso é a lógica ditatorial. E aqui me vem alguém falar que houve interferência internacional nas eleições de Lula. Quem tem moral
para falar se apoiou a intervenção na ABIN, como aconteceu durante o governo do quase preso, inelegível, acusado de tantos crimes, Jair Bolsonaro, que de forma muito nítida chegou a dizer: não vou permitir que tenha perseguição aos meus familiares e aos meus amigos por órgãos do próprio governo. Ou seja, esfacelou a lógica republicana de um Estado para todas as pessoas. A democracia foi absolutamente ferida, atacada e continua sendo, porque agora eles querem cobrir com um manto áspero, cruel, asfixiante da impunidade aqueles que atentaram contra a própria democracia. Porque o que aconteceu no 8 de janeiro, estamos vendo, foi a ponta de um iceberg, de uma estrutura onde nos porões, onde a luz da democracia não consegue atingir, nos porões do poder que estava à época, nesses porões se estava articulando as velhas formas da ditadura, as velhas formas, assassinato político estava sendo articulado. Portanto, não me venham aqui dizer que defendem a democracia e não me venham aqui dizer que defendem comida barata, porque o que nós vivenciamos no governo anterior foi a política da morte, a necropolítica, e há que se ter uma investigação séria neste país para se responsabilizar quem foi responsável por tantas mortes desnecessárias durante a Covid. Por isso, o Brasil está sendo reconstruído, sem negar a realidade, entendendo a realidade e buscando transformá-la. Por isso, o Brasil, de forma gigante, de forma destemida, desassombrada, enfrentou compra institucional de voto, enfrentou a utilização da máquina pública, enfrentou toda uma série, uma sorte de mentiras que eles queriam que fossem consideradas verdades e elegeu Lula, que está tirando o Brasil da fome, que está incentivando e desenvolvendo as políticas públicas nesse país para que a gente vivencie a nossa grandeza. Porque o Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Caros parlamentares, população brasileira, quero falar hoje sobre comparação. E o que é comparação? Comparação é o ato ou o efeito de comparar. É quando você faz o paralelo entre dois fatos, duas ideias, quando você compara dois comportamentos, também quando você compara dois times de futebol. E pode-se comparar também dois governos, duas pessoas, duas obras de arte, enfim. Quando você fala em comparação, você pode navegar nas inúmeras possibilidades de comparação. E é sobre comparação que eu quero falar hoje, porque eu vejo uma grande contradição em alguns discursos que, se comparados e se analisados com profundidade, mostram que não são discursos e narrativas que se sustentam. Vou dar um exemplo. Alguns parlamentares aqui usaram um boné dizendo que nós precisamos ter comida barata novamente. Então, vamos às comparações da inflação de alimentos no governo passado e neste governo. 2019, 6,37%, a inflação dos alimentos. 2020, 14,09%. 21, 7,94% e 22, 11,64%. Nós estamos falando de uma média de 11,64% de inflação dos alimentos no governo passado, chegando no ano de 2020 a 14,09%. Em 2023, nesse governo, houve uma deflação de 0,52%, e agora, em 2024, ano passado,
8,23. Então vejam que quando a gente compara com dados oficiais, a comparação nos ajuda a mostrar a contradição daqueles que hoje dizem que temos que ter alimento barato novamente, mas novamente como se no governo passado nós tivemos um crescimento enorme da inflação dos alimentos. Então veja que quando a gente faz essa comparação, a coisa não fica boa para quem anda falando e usando o boné verde e amarelo para se intitular patriota. Vamos a outra comparação. Em 2021, no governo passado, em 2021, o salário mínimo era de R$ 1.100 e o litro da gasolina era R$ 7,90. R$ 7,90. Em 2021, quero fazer essa comparação, o salário mínimo era de R$ 1.100 e o litro da gasolina era R$ 7,90. Quem sabe fazer conta matemática, embora não seja a minha área, deputado Paulo Folleto, mas quando a gente divide 1.100 por R$ 7,90, naquela época, em 21, a gente comprava 139 litros de gasolina. Hoje, em 25, o salário mínimo, que voltou a ter ganho real, porque durante 7 anos o salário mínimo apenas foi corrigido pela inflação, o salário mínimo é R$ 1.518. O litro da gasolina, o preço médio, é de 6,14. Quantos litros de gasolina se compra hoje com um salário mínimo? Vamos à comparação. Hoje, você compra 247 litros de gasolina com o salário mínimo. Em 2021, só se comprava 139 litros de gasolina. Portanto, 108 litros a mais de gasolina com o salário mínimo. E aí eu pergunto, falar de comida barata, de combustível barato, vamos fazer comparação? Eu disse aqui no início que comparação é o ato ou o efeito de comparar, e é quando se estabelece um paralelo entre duas coisas diferentes, e nesse caso aqui, 2 governos. Então, a verdade é que a gente precisa refletir sobre as narrativas. E, por fim, presidente, peço mais 30 segundos e encerro. Quem está dizendo que nós precisamos ter comida barata é quem votou contra zerar o imposto da carne, do arroz, do leite e do feijão. Ou seja, de todos os produtos da cesta básica. Então, o discurso é um e a prática é outra. Os que estão falando em comida barata votaram contra zerar os produtos da cesta básica. Querem a carne mais cara, querem o arroz mais caro, querem o feijão mais caro. Então, essa comparação nos ajuda a entender que nós estamos... Ei, meu irmão, abaixa a cognição de parte dessa galera brasileira. Me impressiona, meu irmão, que na real, pô, a mentira dos caras é tudo descarada e sem pé nem cabeça, tá ligado, não? E tem gente que acredita ainda e é aluada a ponto até de querer invadir os bagulhos dos prédios públicos, querer dar golpe e não sei o que, meu irmão, na real, pô. É por isso que não pode ter anistia pra essa galera não tá se criando e tá sendo responsabilizado pelos que eles fazem. Enfim, eu vou encerrar já o vídeo por aqui. Por favor, se não for inscrito no canal, se inscreve. Aperta no like caso não tenha apertado até agora. Se já apertou, não aperta novamente não, que senão o bagulho desmarca, tá ligado? E comentário também é essencial pro vídeo chegar mais longe, pô. Na dúvida do que comentar, aquele bom e velho sem anistia pra golpista que você está ligado, né? Golpista bom. É golpista preso e sem saidinha, amor, velho. Inscreva-se, curta e compartilhe. E se possível, manda um Pix. Estou precisando muito e só o Bolsonaro que não precisa recebeu. Até a próxima!